Olá, turma! Olá, alunos e alunas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai falar sobre números quânticos e tabela periódica, relacionando os dois com distribuição eletrônica. Então, a gente vai fazer uma junção dos dois assuntos que a gente já viu, com um assunto novo, que é a tabela periódica, assunto muito relevante, muito importante e que é muito simples. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que normalmente me fazem, é: vocês vão ter que decorar a tabela periódica? De jeito nenhum. Assim, é óbvio que não, vocês não vão precisar decorar a tabela periódica. Então, vai ter sempre, quando a gente estiver tratando de tabela periódica, a mesma. Vai estar lá o desenho dela, com as informações, porque ela é um instrumento. Então, já é a primeira pergunta que a gente já tem que desmistificar isso, tirar esse mito. A gente vai continuar o que a gente estava falando de números quânticos, um pouco sobre descobrir os 4 números quânticos. Eu vou botar 3 exemplos aqui para a gente. Primeiro, o enxofre 16, tem que distribuir 16 elétrons. A gente vai pegar um pouco de distribuição eletrônica lá do que a gente já viu. E aí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, eu consigo distribuir esses 16 elétrons. E aí, se você não entende de distribuição, nesse momento, agora eu estou mostrando para vocês a distribuição. Mas a nível de prova, de simulado que você vai fazer, para conseguir saber um pouco sobre números quânticos, você tem que saber distribuição eletrônica obrigatoriamente. Se não sabe, dá uma voltada lá na aula de distribuição eletrônica, volta um pouco nos links e tenta ver um pouco sobre distribuição. Distribuição eletrônica do enxofre está lá. A gente sempre vê números quânticos através do elétron diferenciador, que é o último elétron que foi distribuído. Então, seria esse quarto elétron do 3p4. E a partir disso, a gente coloca os 4 números quânticos. Por quê? Esse n é igual a 3, porque esse último número aqui, 3p4, está na terceira camada. Então, n é igual a 3. Se fosse 5p3, o n seria igual a 5, né? É o último número da frente que vem escrito. Então, n é igual a 3. O L é igual a 1 porque termina em p, 3p. Aí a gente lembra que o L pode ser 0, 1, 2, 3, S, P, D e F. L é igual a 1. O M é igual a menos 1, aí a gente vai ter que botar os quadrados que eu tinha colocado lá. A gente sabe que esse do meio é o 0, aqui é mais 1 e aqui é menos 1. A gente sempre fala do último elétron a ser distribuído. São 4 elétrons para distribuir. Eu sempre distribuo todos eles para cima primeiro. Então, 0, menos 1 e mais 1. Para cima, para cima e para cima. Ali distribuí, acabou aqui a animação. Então, todos esses 3 pretos. Então, primeiro é esse, depois esse. A animação me deu uma traída. E, por último, por fim, essa distribuição que eu coloco. Então, esse é o último elétron a ser distribuído e é dele que a gente vai colocar as informações dos 4 números quânticos. Esse M é menos 1 por conta disso. Está lá, bateu o último elétron nesse menos 1. E o S é mais meio porque esse último elétron está distribuído para baixo. Então, significa que esse S é mais meio. Bom, e tem a distribuição do potássio. No potássio, como está ali escrito, distribuição de 19 elétrons vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui eu já cheguei a 18 elétrons, e vai terminar em 4s1. Se terminou em 4s1, o N a gente já sabe direto que é 4, N é igual a 4. O L, que aí está associado a S, P, D e F, 0, 1, 2, 3, na ordem que eu acabei de falar, o L se terminou ali em S, 4s1, o L é igual a 0. Esse M, como só tem uma caixinha, a gente lembra que o S tem uma caixinha porque cada caixinha comporta no máximo 2 elétrons. O S comporta apenas 2 elétrons, só tem uma caixa. O D, que comporta 10 elétrons, vai ter 5 caixas, 5 orbitais, que a gente chegou a discutir na última aula. Se só tem uma única, esse M vai ser igual a 0. A única possibilidade seria essa. Só tem um elétron para distribuir, esse elétron é distribuído para cima, por isso esse S é menos meio. Então, M é igual a 0 por conta do que a gente está mostrando ali, e S é menos meio porque o elétron está distribuído para cima. Se está para cima, menos meio. Está para baixo, mais meio. Um pouco confuso, mas isso ajuda a gente um pouco a entender a tabela periódica. A tabela periódica, atualmente, ela foi proposta por Mendeleev, tinham 63 elementos químicos na época, e atualmente a gente já tem 118 elementos químicos. Primeira coisa, como eu disse, vai ter tabela periódica quando for necessário, e outra, algumas informações que a gente pode tirar da tabela periódica. Então, primeiras informações que a gente pode retirar da tabela, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter o seguinte: primeiro número atômico, enxofre. Olha lá, 16 escrito. Acho que está dando para ver mais ou menos. E tem aqui a legenda na tabela. O número atômico vai estar sempre nessa parte. Então, o número atômico do enxofre é 16.
que a massa está aqui, 32. Massa atômica é igual a 32. Então, por exemplo, se uma questão te pede para fazer a distribuição eletrônica do zinco e não te deu nenhuma informação do número atômico do zinco, tem como você saber qual é olhando a tabela periódica, que ele tem 30 de número atômico, 30 prótons. Ele vai ter também 30 elétrons, dessa maneira. A tabela periódica atualmente tem 118 elementos, foi iniciada com apenas 63, como eu disse, que foi uma proposta desse cara que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que foi o Mendeleev. Então, passando o slide aqui, a gente vê que a tabela periódica é uma proposta de um professor de química russo, chamado Mendeleev, que ajudou muito. A tabela periódica, normalmente, os alunos acham que só veio para atrapalhar a vida, mas, do contrário, só vem para ajudar, porque, antigamente, os 63 elementos químicos que já existiam eram organizados em 63 páginas de um livro. Então, em uma única página, num único instrumento, você consegue ter informações de número atômico, de massa atômica e um pouco de distribuição eletrônica. Por exemplo, a gente pode ver aqui que a tabela periódica tem períodos e famílias. Períodos são as linhas horizontais. Então, olha só. O sódio está no terceiro período, porque ele está no primeiro, segunda, terceira linha. Terceiro período. O césio, aqui CS, está no sexto período, porque tem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Disso, a gente pode tirar algumas informações. O potássio, olha o potássio K. O potássio, ele está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quarto período. Quarto período, e ele tem 4 camadas eletrônicas. A gente vai falar um pouco sobre essas semelhanças de distribuição eletrônica com tabela periódica. Então, o césio, que está no sexto período, que a gente marcou aqui, significa que ele tem 6 camadas eletrônicas no total. Lembrando que as camadas são camada 1, tudo que tem número 1 da frente, camada 2, tudo que tem 2 na frente, camada 3 e camada 4. Então, são 4 camadas eletrônicas no total, aqui para o potássio. Voltando, então, em períodos e famílias ou grupos, que são as linhas verticais, como eu disse. Então, primeiro os períodos, que é o foco que eu vou dar maior. Períodos são as linhas horizontais, como está mostrado. Então, 7 períodos na tabela periódica. E a gente marcou. São 7 períodos ali que está escrito. E aí, elementos do mesmo período têm sempre o mesmo número de camadas eletrônicas. A gente já falou um pouco sobre o césio. O césio estava lá no sexto período. Significa que o bário, que estava no mesmo período, vai ter também 6 camadas eletrônicas. Vou pegar aqui o bário para mostrar para vocês. Então, ó, césio e bário. Os dois estão no sexto período. Os dois têm 6 camadas eletrônicas. Se eu olho o ferro, comparando com o zinco, eles estão no mesmo período, vão ter, por consequência, o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, está aqui falando um pouco sobre eles. E o número do período vai indicar o número de camadas, como a gente está falando. Então, se tem alguém com 5 camadas, significa que ele está no quinto período. E o contrário também é válido. E exemplo de distribuição do sódio 11. Botando aqui a distribuição eletrônica do sódio, já está lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O número de camadas dele são 3, indicando que ele está no terceiro período. Então, sódio está no terceiro período, assim como o cálcio, que ele está com 4 camadas. 1, 2, 3, 4 camadas, 4 números diferentes à frente, significa que ele está presente no quarto período, como está aqui mostrando. Sódio e cálcio, terceiro e quarto período dessa forma. Então, a gente consegue prever qual é o período através da distribuição eletrônica. Isso a gente já está vendo um pouco sobre tabela periódica. E se a gente reparar, existem as famílias ou grupos, que são essas linhas verticais. Eu falei das linhas horizontais, agora as linhas verticais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 18 linhas estão aqui marcadas. 18 grupos é o que a gente tem no total na tabela periódica. Como eu falei, são 7 períodos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e sétimo período. Isso daqui de baixo a gente fala um pouco mais para frente, nas próximas aulas. Não se preocupem. Então, são 18 grupos na tabela periódica e algumas têm características. Elementos do mesmo grupo da tabela têm propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, volto aqui uns slides. Essa é a prata, a G. Esse é o ouro e esse é o cobre. O ouro tem propriedades químicas semelhantes em relação à prata, então, em relação ao cobre também. Então, em algumas reações químicas a nível laboratorial, se você tem que usar ouro, você pode substituí-lo por cobre, que está no mesmo grupo da tabela periódica. Portanto, tem características químicas semelhantes e vai conseguir reagir de maneira semelhante.
isso que eu estou dizendo em relação a ser do mesmo grupo e ter características químicas semelhantes. Eles estão no grupo 11 da tabela periódica. Pode ser que a questão pergunte assim: qual é o elemento que está no grupo 17 e no quarto período da tabela periódica? Você vem aqui e faz uma batalha naval. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Grupo 17, quarta linha, e grupo 17. Está aqui, esse elemento é o BR. A gente sabe, a gente vai aprender um pouco sobre nomes dos elementos. Não vai ter uma aula dedicada a decorar os nomes de jeito nenhum, mas a gente vai acabar lembrando dos nomes e símbolos principais. De acordo com o tempo, eu acho que a gente já está falando algumas vezes, acho que vocês já estão pegando um pouco sobre isso. Então, já foi a primeira característica. Elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o hidrogênio está no grupo 1. O hidrogênio, a distribuição dele tem um elétron na camada de valência. O lítio também está no mesmo grupo, na mesma linha, vai ter também um elétron na camada de valência. Sódio, um elétron na camada de valência. E por aí vai. Então, elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, como é o exemplo do sódio que eu falei. A distribuição está aqui. Camada de valência é a camada 3. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Número de elétrons na camada de valência, 1. E ele está ainda na família 1A. Olha que tem outros números aqui ainda. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. As famílias B, a gente não vai considerar para isso que eu vou falar agora. O número de elétrons de elementos que estão nas famílias A, por exemplo, oxigênio, está na família 6A, vai indicar o número de elétrons dele na camada de valência. Então, se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se o carbono está na família 4A, significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se o boro está na família 3A, significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Isso vale para geral desse grupo. O gálio de A está na família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. É isso. Então, como eu disse, sódio tem 1 elétron na camada de valência na família 1A. E o potássio, que também está na família 1A, assim como o sódio, também vai ter 1 elétron na camada de valência. Essa é a distribuição do potássio. Terminou em 4s1. Ele tem 4 camadas. Voltando lá, significa que ele está no quarto período. Mas ele tem 1 elétron na camada de valência. Significa que ele está aí presente, que a gente pode indicar que ele tem, então, ele está na família 1A. Como está mostrado aqui na tabela periódica, sódio e potássio estão no mesmo grupo, na mesma família. Certo? Então, muitas previsões a gente consegue fazer relacionadas à distribuição eletrônica. Por exemplo, se um cara fala que a distribuição eletrônica de alguém termina em 4s2, 3d5. Como a gente sabe quem é? 4s2, 3d5 significa que ele tem 4 camadas eletrônicas. No total, 4 está no quarto período. 4s2, 3d5. S1, 2, D. 1 aqui é a parte do D, né? Então, se a gente divide aqui em blocos, a gente pode dividir em blocos, o que eu vou marcar aqui em amarelo, a gente pode falar que é o bloco S, juntando aqui junto com o hélio, que também está no bloco S da tabela periódica. O que vai estar em V, em azul, a gente pode falar que esse é o bloco D da tabela periódica. Todos os elétrons que são distribuídos aqui serão distribuídos em D. E essa parte daqui em roxo vai ser a parte P de distribuição. Por exemplo, o flúor está aqui. A distribuição dele termina em P5. Olha, por quê? 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casos, terminou em P5. Nesse caso, terminava em 4s2, 3d5. 4s2, 3d, 1, 2, 3, 4, 5. Seria o Mn, seria o manganês. Bom, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar, relacionando distribuição eletrônica, com números quânticos e tabela periódica. Façam os exercícios, que é importante para vocês saberem se vocês estão entendendo ou não. Nas aulas que vêm, a gente volta falando um pouquinho mais sobre tabela periódica. Certo? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu.